os erros fatais que podem encarecer a sua viagem internacional. Um dos maiores obstáculos de quem quer viajar para o exterior é o medo de que a viagem vai sair muito cara, que você vai gastar muito dinheiro e depois não dá conta de pagar e conseguir tirar do papel uma viagem econômica. E de fato, se você não se atenta para algumas situações, é possível que você realmente, cometendo esses erros, faça sua viagem sair mais cara, sem você perceber muitas vezes. É uma coisa tão indireta, tão despropositada, você não percebe que ela está saindo cara, mas por algum motivo você depois não dá conta de pagar. Aquela sensação de que gastou muito dinheiro. Porque às vezes é muita informação mesmo. Dificilmente você vai saber de tudo que se passa numa viagem, até que essa viagem aconteça, né? Até que você realmente já esteja viajando. Especialmente porque cada destino é um destino. Cada lugar vai ter suas peculiaridades. Então, na América do Sul, os países da América do Sul funcionam de um jeito, os países europeus funcionam de um outro jeito. Dentro da própria Europa, né, já tem certas diferenças dos países mais clássicos para o leste europeu. Quando você sai da Europa e vai para a Ásia, é uma outra maneira. Começando então a falar sobre esses erros, né? O primeiro deles é um erro clássico. Por quê? Porque quando assim que você desembarca, né, que você sai do aeroporto ali e você dá de cara com um destino novo, você está muito empolgada. Então você fala, meu Deus, já estou aqui, sei lá, né, em Paris, em Buenos Aires. E aí você acaba, na pressa, pegando um transporte regular. O que acontece muito nos aeroportos é que você tem de cara, né, quando você sai, os táxis. E aí naquele bafafá de gente, o pessoal perguntando táxi, você acaba pegando, porque você quer chegar logo no seu hotel e começar a viajar e turistar. E aí você não percebe que aquele táxi é, na verdade, um transporte clandestino. Ele não está credenciado ao aeroporto. Antes de pegar qualquer um, o primeiro motorista que sai oferecendo a corrida para você, identificar se aquele motorista é credenciado ao aeroporto e não é, por exemplo, um motorista de Uber fora do aplicativo, que ficam aqueles rapazinhos, assim, os motoristas segurando uma plaquinha de Uber. Aí você fala, tem um Uber ali, vamos. Só que você não está pegando ele dentro do aplicativo, tá pegando fora. Isso abre margem para que o cara depois te cobre o valor que ele quiser. Pode ser que ele não esteja cobrando baseado na tarifa do aplicativo, pode ser que ele não tenha um taxímetro, então ele vai estipular o próprio valor. Você não tem referência de preço de quanto sairia uma corrida, então ele vai superfaturar, digamos assim, aquela corrida até o seu hotel, até a sua hospedagem. Então o primeiro erro é esse, você já chegar empolgada demais, pegar o primeiro motorista que aparece ali perguntando táxi, vamos, e aí você na pressa pega e depois acaba pagando mais caro por esse transporte. Outro erro, está muito ligado a esse primeiro erro, é você ter medo de usar o transporte público. Eu sei, eu compreendo muito que às vezes a gente fica naquela apreensão, assim, meu Deus, como é que será que funciona o sistema de metrô? E aí você vê aquele monte de linha confusa, e você fala, não sei pra onde ir, não sei qual é o ponto e etc. E aí você acaba ficando com medo de pegar o transporte público e acabar num lugar longe ou parando no ponto errado. Mas acontece que a grande vantagem do transporte público é que ele tem um custo muito menor. Normalmente as corridas vão dar 99% das vezes mais caro do que se você pegasse um metrô, se você pegasse um ônibus. A gente quer muito aquela comodidade, mas no fundo, não é só a comodidade, é também aquele medinho de pegar transporte público, né, em um país desconhecido. Isso serve não só saindo do aeroporto, mas na cidade, né, em plena cidade mesmo, ali turistando, para você ir de um lugar para o outro, sair do seu hotel para ir na sua primeira atração, ou para ir de repente de um bairro ao outro. Você faz tudo muito a pé e você acaba gastando muito tempo. Então, qual que é a solução para esse caso? É usar os aplicativos. Começando pelo próprio Google Maps. Você coloca ali o lugar de onde você está saindo para o lugar para onde você está indo, ele já vai te mostrar ali nos resultados os transportes que você pode pegar, com horários, qual é a linha, às vezes qual é o nome, quantas paradas vão ter. Isso vai te deixar mais tranquila para conseguir acompanhar ali, né, de onde você está saindo, para onde você está indo, se está chegando ou não está chegando, aonde descer e
passar ilesa aí sem correr o risco de se perder. Os próprios aplicativos de metrô de cada lugar. Então, tem muitos lugares que você consegue baixar o aplicativo do transporte público local. Você tem o aplicativo do metrô de Paris, você tem o aplicativo do metrô de Nova York. Nas próprias estações, nos próprios pontos de ônibus, você também consegue ver a enumeração, né? Muitos lugares têm as placas ali te mostrando quais são as linhas e tudo mais. Então, você consegue acompanhar isso, o que te deixa muito mais tranquilo. Falando ainda sobre transporte, né? Vão ter lugares que também não vão ter tanta facilidade assim, né? Na Europa é muito comum você ter muitas informações. Lugares muito turísticos assim é fácil você conseguir se virar no final das contas. Mas tem outros lugares que não tem tudo isso. Então eu vou dar um exemplo de quando eu fui na Bolívia e eu fiquei vários dias em Sucre, né? Eu tive que ir um dia na rodoviária para comprar a minha passagem. Então eu tive que sair do centro e ir para a rodoviária. A rodoviária era muito afastada e lá não tem metrô. Qual que seria a saída mais simples? Eu pagar um táxi, que daria muito caro. Na verdade, não daria caro, né? Mas vamos comparar aqui. Eu poderia pegar um táxi, mas existia a possibilidade de eu pegar o transporte público deles, que é uma van. Só que é aquela van teco-teco, assim, é um negócio super antigo, que entra e sai de gente, você anda com a porta aberta, é aquela tipo Kombi mesmo, sabe? Bem lata velha, que se você olha assim de fora, você fala, cara, eu nunca vou pegar isso. Você já cria aquela barreira, aquele preconceito. Mas fui perguntar quanto custava, e aí pra você ter uma noção, o táxi me levaria por... não sei se era 15 bolivianos, acho que era 15 bolivianos até a rodoviária. Sabe quanto custava essa van? 1 boliviano, gente. 1 boliviano. O táxi era 15 vezes mais caro do que o ônibus. Então, olha só, o quanto eu economizei. Paguei 15 vezes menos. Eu ver a conversão aqui para você entender o custo dessa van. 1 boliviano, gente, custa 83 centavos de real. 83 centavos. Então, assim, são custos assim que parecem inofensivos. Vou só ali rapidinho, né? Pego ali um Uber rapidinho. Mas de Uber em Uber, de corrida em corrida, você vai acumulando e isso só vai encarecendo a sua viagem. Qual que seria um outro erro que, assim, não necessariamente vai acontecer com você, mas que você está suscetível a passar? Cair em golpes. Se você tem aquela cara de turista, minha filha, é batata. Alguém vai vir te abordar e tentar te dar um golpe, mas os golpes, eles são muito suaves, assim. Eles não são tão perceptíveis. Então, vou dar alguns exemplos aqui de golpes que você talvez poderia cair sem perceber. O primeiro deles é trocar dinheiro com um cambista. Tem muitos lugares que você consegue trocar o dinheiro na rua. Numa rua muito comercial, você vai ouvir as pessoas gritando câmbio. Então, assim, isso na América do Sul é muito comum, né? Você ouve câmbio, real, dólar. E se você não sabe muito bem disso, né? Você acaba entrando numa dessas lojas, por assim dizer, de câmbio, trocando seu dinheiro numa cotação que não compensa. Porque nessa transação, né, nessa conversão, você acaba recebendo menos da moeda local. Então, tome muito cuidado com cambistas na rua. Outro golpe comum também é o golpe da bolinha. Isso aqui acontece muito, por exemplo, em Paris. Ou, na verdade, é o golpe da mágica. Então, você tá passando na rua ali, aí você vê um aglomerado de gente, você vai, curiosa, vai lá dar uma olhada, e aí tem um mágico ou alguém tentando fazer um entretenimento ali de colocar bolinhas nos copinhos, e aí ele pede pra você adivinhar onde é que tá a bolinha. Só que você tem que apostar um dinheirinho, né? Do tipo, coloque aqui um eurinho que eu te devolvo 10, né? Se você acertar onde é que tá a bolinha. Aí você vai lá, um eurinho só, não sei o quê. E daí você cai nessa brincadeira aí. No final das contas, você nunca vai acertar onde tá a bolinha, porque os caras, eles são malandros. Eles não estão ali pra você ganhar a aposta, entendeu? Mas pra perder. Quem vai ganhar dinheiro são eles, né? O seu dinheiro. Então não perca tempo com isso, porque é uma brincadeirinha ali que pode te levar uma graninha. Outro exemplo de um golpe desse, que é muito comum,
é o golpe da prancheta. Aparece alguém ali no seu caminho, naqueles lugares muito turísticos, querendo te fazer uma pesquisa, né? Eu tenho uma pesquisa aqui pra fazer com você. E aí ele começa a entreter você ali, contando uma história emocionante, etc. Você se comove com aquilo. Quando você vê, você perdeu seu celular. Cadê o celular que tava na minha bolsa? Por quê? Porque enquanto você tava envolvido ali na conversa, alguém ali já passou, já te furtou, minha filha, que você nem viu e acabou saindo no prejuízo. Outro golpe, o golpe do presente grátis. Passa alguém assim e aí começa a conversar com você. Ah, eu tenho um presentinho aqui pra te dar, uma pulseirinha e tal. Ele começa a fazer contato físico, começa a te pintar ou coloca alguma coisa em você. Você tá achando tudo aquilo muito legal porque a pessoa tá perguntando de onde você fala que é brasileiro. E aí o cara, nossa, eu adoro brasileiro. Conversa vai, conversa vem. E aí o que você achava que era grátis, que era só um regalito pro turista, na verdade ele vai te cobrar depois por aquilo. Então você não estava querendo pagar, mas agora que você já tá pintada, já tá com o presente, já tá com o negócio no pulso, no pescoço, você vai se sentir coagida a ter que pagar. Porque senão o cara vai ficar enchendo o saco ali, e aí vai chegar gente, aí ele chama mais não sei quem. Isso não quer dizer que você vai passar por tudo isso. São coisas pra você ficar atento. Você precisa estar sempre de olho em tudo que tá passando à sua volta, tá? Isso aqui são erros que pessoas de fato cometem, então você precisa saber como se comportar. Tenham muita atenção à movimentação ao seu redor, né? Às vezes um pequeno descuido ali, você já sai no prejuízo. Falando, né, em golpes, que é algo comum aí, principalmente nas zonas turísticas, esse é também um possível erro na hora de turistar, que é o quê? Ficar somente nas zonas turísticas. É claro que estar na zona turística é onde você vai encontrar as atrações, onde vai ter mais movimento, né? Onde você às vezes vai querer ficar muito. Só que o problema de não sair dessa bolha turística é que é justamente nessa região onde os preços estão sempre inflacionados. Então o que eu quero te falar aqui é que não seja este turista que fica ali nesta bolha. Você precisa ser um viajante esperto, entendeu? É legal você estar na região turística porque é onde o movimento acontece, onde tem coisas muito legais. Porém, é onde você vai encontrar os restaurantes mais caros, é onde vai ter os cafés mais inflacionados, é onde você vai ter filas grandes. E aí você acaba, além de pagar caro, gastando muito tempo. E quando você desperdiça tempo, você desperdiça dinheiro. Você pode, como alternativa, se afastar alguns metros ali nas ruas laterais, nos bairros adjacentes, porque só esse pequeno afastamento, né, você andando ali, se perdendo por outras ruas, você já consegue encontrar lugares mais baratos. Você vai ver que os preços dos restaurantes, dos cafés, né, dos pubs, dos bares vão cair aí em 10, 20, 30%. Então é uma economia considerável para o seu bolso. Mas se você quer evitar de pagar caro em tudo, explore a região, se perca, se permita. Isso faz de você também mais viajante, menos turistão. E é muito legal também que você acaba descobrindo lugares que estavam inclusive fora, né, do seu planejamento ali, o que é uma flexibilidade muito legal, né? Nem tudo precisa estar exatamente enquadradinho ali naquele roteiro perfeito que você montou. A sua programação precisa ter essa malemolência aí pra nesses momentos você falar, cara, isso aqui tá muito cheio, isso aqui tá muito caro, vamos dar uma explorada. Então, fuja de zonas turísticas, né? Especialmente quando a gente tá falando de alimentação. Tenho certeza que você vai encontrar lugares, restaurantes locais com uma comida de tão boa qualidade quanto por um preço muito menor. Outro erro, não pechinchar. Gente, isso aqui parece brincadeira, mas tem lugares como, por exemplo, Peru, Bolívia, Marrocos, Turquia, que já tem essa cultura da pechincha. Se você é uma pessoa que gosta muito de mercados, né? Então, mercado artesanal, aí tem aquelas medinas
que tem várias lojinhas onde você vai comprar ali, né, o seu presentinho, ou comprar aquele ponte bonito com a estampa andina, ou aquele lenço, ou as lembrancinhas, né, que você vai querer levar para casa. Se você gosta de fazer essas comprinhas, mas você não pechinche, você vai estar sempre pagando um preço cheio, o preço mais caro. Porque o que acontece nesses mercados? É que os comerciantes, eles já sabem como funciona. Normalmente, e isso eu já aprendi porque já me falaram durante as minhas viagens, é que os europeus sempre pagam mais caro. Por quê? Porque eles nunca pechincham. Só que você é brasileira, minha querida. Nós somos brasileiros e o brasileiro tem a ginga, a expertise da negociação, entendeu? Então você vai chegar lá na lojinha, você vai chegar na barraquinha e falar: por quanto você me faz isso aqui? Tá muito caro. Por quê, gente? Porque tem inúmeras barraquinhas. Então, se você não encontrar naquela, você vai encontrar em outra. Então, o cara vai querer te vender. Você pode negociar, eles já estão preparados para isso. Se você não pergunta, você vai pagar o preço que tá ali. Só nessa negociação, só de perder essa oportunidade de não pechinchar, você já tá deixando de economizar. E é uma economia fácil. Lembrando uma coisa muito importante, tá, gente? Não desvalorizem o trabalho das pessoas, tá? Existe a cultura da negociação, mas existe também o respeito com o trabalho alheio. E eu falo isso porque eu gosto muito de trabalhos manuais e eu sei, assim, eu acredito que todo mundo aqui saiba também o quanto é trabalhoso mesmo, né? Esses produtos que são feitos de forma manual e etc. Enfim, não perca isso de vista, tá? Outro erro é fazer o câmbio da forma errada. Inclusive, eu vejo muitas pessoas me perguntando: você leva muito dinheiro em espécie? Tem vezes, assim, que nem é necessário você levar dinheiro em espécie. Tem lugares como Londres, por exemplo, que eles nem aceitam o dinheiro em espécie, eles só aceitam cartão, só aceitam pagamento ali no débito. Se você, por exemplo, leva um bolo de dinheiro para a cidade e aí você chega lá e você repara que vários estabelecimentos não aceitam dinheiro, o que você vai fazer? Não tem onde enfiar esse dinheiro. Você não vai encontrar o seu banco para fazer um depósito. E aí você acaba perdendo aquele dinheiro ali, porque você não vai conseguir gastar. Talvez em um lugar ou outro, mas às vezes você levou um bolo de dinheiro tão grande, ou se você levou todo o seu dinheiro em espécie ali, que depois não tem como ter evasão. Ou às vezes você vai acabar sendo obrigada a gastar aquele dinheiro só por gastar para não perder, para não levar de volta. Hoje em dia é muito comum as contas globais, então eu sempre indico você abrir contas globais, porque fica muito mais fácil. Você pode levar o seu cartão ali, né, e pagar no débito, e enfim, pagar taxas muito mais baratas do que você levar dinheiro vivo. Trocar o real pela moeda estrangeira tem taxas, e essas taxas são mais caras. Você vai pagar um IOF caro, você vai pagar o câmbio turismo, que é mais caro, as tarifas de envio, de transferência mais caras. Parecem taxas pequenas, né, inofensivas, mas vai somando aquilo ali. Você acaba gastando 100, 200, 300 reais a mais no final dessa brincadeira aí, tá? Outro erro para você não cometer na sua viagem internacional: escolher a hospedagem errada. Bom, vamos lá. O que seria a hospedagem errada, né? Porque hospedagem é algo muito subjetivo, muito pessoal, né? Às vezes você gosta muito de um tipo de hospedagem, gosta de outro, não liga muito pra isso ou liga muito pra isso. Quando você vai na Europa, né? Se você for pra Paris, se você for pra Londres, se você for pra Berlim, pra Lisboa, sempre que você fica nas regiões mais centrais, nas zonas mais bem centralizadas, que estão no burburinho, nas atrações turísticas e etc., a tendência é que você pague mais caro. Se você escolhe um hotel, é possível e altamente provável que você gaste ainda mais, porque o hotel, normalmente, é a opção mais cara de todas. Às vezes você já identifica isso na sua pesquisa. Você fala: cara, eu queria muito ficar no centro, aqui perto das atrações, mas os hotéis estão muito caros. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um hotel mais barato. Só que esse mais barato, às vezes, é um hotel muito afastado do centro. E aí você pensa: beleza, vou ficar nesse hotel baratinho aqui, vou economizar muito dinheiro. Só que se você se afasta demais do centro, às
às vezes o valor da diária ali não compensa pelo gasto alto que você vai ter com deslocamento. Não só isso, mas também dependendo da distância de onde você fica até os pontos de interesse, pode ser que tenha um tempo de deslocamento muito alto. Então você vai pagar mais caro com o transporte e, além disso, vai gastar muito tempo, né, para chegar nos lugares. Isso aí acaba virando uma bola de neve. Por quê? Porque para você chegar mais cedo, você vai ter que acordar mais cedo. Para você, enfim, voltar para o seu hotel, às vezes você vai ter que sair um pouco antes de onde você tá para chegar, né, antes de anoitecer. E aí, se você tem que acordar mais cedo, você acaba descansando menos. O próprio deslocamento de um lugar para o outro já gera aquela sensação de cansaço. Quando você faz isso em vários lugares, a soma, né, de transportes que você pega ao longo da viagem vai te cansando ainda mais. Então, essa questão de você escolher uma hospedagem num lugar inapropriado, mesmo que você pague mais barato na hospedagem, esse mais barato pode te custar caro no final das contas. Entenda isso. Qual que seria um bom meio termo aí, né? Pra você não precisar ficar refém dos hotéis super caros ali no centro. É você se afastar somente num raio suficiente para que você ainda se mantenha perto das atrações. Então você pode encontrar ali bairros, às vezes são um pouco mais residenciais, não vai ter muita coisa ali. Mas só de você já não ter uma região muito turística, os preços já caem muito. Você pode escolher um lugar que seja um pouco afastado das atrações, mas que tenha muito acesso ao transporte público. Exatamente, Lu, está perto de algum metrô. Perfeito, era exatamente isso que eu ia falar. Você está bem alimentado ali de estação de metrô, de ponto de ônibus. Lembrando sempre que por mais que você tenha isso nos lugares muito longe, né, ficar muito longe, mesmo perto de transporte público, é preciso calcular essa distância aí, tá? Esse meio termo é você se afastar o suficiente para pagar um bom preço, mas não tanto a ponto de o custo com seu deslocamento ser muito alto. Outra coisa é o seguinte, ainda com relação à hospedagem. Hotéis não são as únicas formas, né, de você se hospedar. Você pode, inclusive, encontrar ótimos Airbnbs, por exemplo, que talvez, inclusive, estejam em áreas mais centrais, mas que são mais baratos do que hotel. Então, às vezes você está procurando hotel, e você esquece que existem outras possibilidades, né? Eu sei que o hotel tem aquela coisa gostosinha ali de você acordar e ter o café da manhã, serviço de quarto, etc. Mas quanto isso realmente impacta ali para você? De repente, o Airbnb, você não vai ter troca de roupa de cama, mas de que importa se você vai ficar 2 noites? Será mesmo que você se liga muito de não trocarem a sua toalha de banho todo dia e roupa de cama todo dia? Então, gente, considerem todas as possibilidades. Por fim, vou falar um outro erro: você não acompanhar as suas despesas. O que mais acontece, e eu vejo acontecer, é você chegar super empolgada no lugar, querer fazer tudo e mais um pouco, e vai gastando e passa cartão ali, dá dinheiro aqui, tal. No final da viagem, você não faz ideia de quanto você gastou nela. Isso não pode jamais acontecer. Porque se você fez o planejamento direitinho lá no início, você tem que ter a noção de quanto deve ser um limite ali. Você precisa estabelecer um limite ali para saber, pô, tô gastando muito, tô fora da média ali, né? Tô acima da média ou não. Tô gastando bem, né? Tá sobrando dinheirinho, amanhã eu posso investir um pouco mais. Esse controle você tem que fazer. Você precisa ter a consciência financeira da sua viagem ali. O que você pode, o que você não pode fazer, o que está dentro do seu planejamento, você pode continuar, o que você às vezes tirou do planejamento, mas agora pode compensar com outra coisa. Isso aí é no dia a dia, durante a sua viagem, você precisa ter esse acompanhamento. Quanto mais dinheiro você gasta, menos você viaja. Enquanto você não mentalizar isso, você vai continuar gastando adoidado e depois vai falar: nossa, essa viagem saiu cara! Será por quê? Não é mesmo?